Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 24 do livro Os Mensageiros, A Prece de Ismália. Dentro de poucos instantes, reuníamo-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso, em forma triangular, e observei que todos os cooperadores se puseram de pé, em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo, gentil como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então, aqui, antes da gente começar a rogativa de Ismália, vamos retomar o que foi dito aqui. Foi pedido para que todos os presentes, nesse momento da prece, acompanhassem a rogativa, frase por frase, ou seja, não é para ficar pensando numa prece particular, porque a minha prece é melhor, ou eu fico, enquanto a pessoa está fazendo a prece, eu fico julgando essa pessoa, ou eu estou pensando em outra coisa. Não, aqui foi pedido para que se acompanhe mentalmente. Repetir em pensamento cada expressão, para imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então, agora sim, vamos à prece de Ismália. Senhor, começou Ismália comovidamente, dignei-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar a vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai o Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos.
Magnânimo Rei, apiedei-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permite caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após Vicente e eu, mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Aqui tem um ponto interessante. Por que cada um irradiou de dentro de si uma cor diferente? E além da cor diferente, cada um tinha uma intensidade, alguns mais, outros menos. Qual foi a transformação no corpo de Ismália e todos os mentores vista por André? André viu essa modificação da transfiguração de Ismália, parece que seu rosto se modificou, parece que sua voz se modificou, e as cores, ele percebeu, deu ali uma espiada naquela pausa da prece de Ismália, ele levantou, ele abriu um pouquinho os olhos, olhou para os outros e teve essa percepção. E se olhou também, e se percebeu também com luz, pequena, com pouca intensidade, mas isso já foi suficiente para ele ficar feliz, que dele se irradiava também luminosidade. Com voz pausada e comovedora, Ismália daí prosseguiu, continuou a sua prece. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem,
Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito, entre aflições angustiosas, que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados, e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta, pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. E aqui a gente faz uma pausa na prece da Ismália para comentar que no livro Nosso Lar, lá no capítulo 3, o governador também tem ali uma rotina de todos os dias, num determinado horário, de fazer a oração coletiva, junto com os ministros. Eles fazem a prece, e André Luiz estava internado no hospital nessa época desse capítulo, e ele percebeu que após a prece do governador, caía do céu, do alto, flores, miósotis, pétalas de flores azuis caíam e se desmanchavam ao tocar nos habitantes de Nosso Lar. Foi o momento da prece, uma consequência da prece que naquele momento André Luiz não percebeu o porquê daquilo. E agora está para acontecer algo parecido, que terá daí a explicação dos efeitos, da importância de um simples ato de orar. E aí continua a Ismália com a prece. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos, igualmente para nós, a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-os a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos, em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Fizera Ismália nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto, tamanho era o envolvimento dele, acompanhando a prece, como tinha sido a recomendação anterior. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma, e tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Novamente ele abriu os olhos e deu uma espiadinha. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado
grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Primeiro, esses flocos caíam sobre todos os que estavam em prece. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Aqueles flocos que caíam sobre eles durante a prece desapareciam ao tocar neles e saía deles bolhas com luzes até aos que estavam dormindo. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual naquele instante de contacto com o plano superior revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, por isso, a diferença da gradação espiritual que ele comenta aqui. Conforme a dedicação, o tempo de entendimento, de trabalho no bem, é a possibilidade de auxiliar. Daí vem essa quantidade, essa luminosidade que pode ir em direção aos que se está pedindo ajuda, que se está fazendo o pedido intercessório da prece. Então, a prece, como a gente está vendo aqui, ao fazer a prece, nós estamos pedindo elementos força. E a diferença que vai fazer para cada um de nós, quando recebermos esses elementos força, cada um tem uma capacidade para receber. Nós receberemos. Mas nós vamos enviar, irradiar junto com o nosso magnetismo, conforme a nossa elevação já conquistada na vida. Em algum momento a gente começa com um pouquinho, mas vai dependendo da nossa busca, do nosso trabalho, dos nossos estudos, para aumentar essa capacidade de auxiliar. Pelo menos é o que eu acho que eu estou entendendo desse capítulo. Quem quiser colaborar, daí coloque nos comentários
para que possamos aprender juntos. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo capítulo. Beijo a todos, fique com Deus e bons estudos para todos nós.